Shalom. Bem, hoje nós vamos comentar do capítulo 9 ao capítulo 12 de Gênesis. Nesse momento, o dilúvio acabou, Noé desce da arca, faz um altar ao Senhor e encontra a terra então totalmente desabitada, não havia ninguém na terra, a não ser sua família e os animais que estavam na arca. Acontece que para que houvesse uma continuação da humanidade, deveria haver uma presença de Deus. Por isso Deus faz uma aliança com Noé, com seus filhos, com os descendentes dos filhos e dá algumas orientações. Então a primeira coisa que Deus fala no capítulo 9 para Noé e para os seus filhos é que eles seriam abençoados. Deus lança uma bênção que a partir de agora eles seriam fecundos, porque era necessário povoar toda a terra. Além da bênção da fertilidade, havia também os animais teriam medo do homem. A mesma bênção que Deus havia proferido para Adão, que Adão dominaria os animais, e a bênção da fertilidade também estava sobre Adão. E além disso, o interessante é que no final do capítulo 1, o homem ele não era carnívoro, ele só comia sementes, folhas e frutos. E a partir de agora, a orientação de Deus é que o homem passaria a ser carnívoro. Então, a partir de agora você pode comer carne. Só não pode comer carne com sangue, porque o sangue ele é vida. E além disso, havia uma palavra de que o homem que derramasse o sangue de outro homem seria pago com seu próprio sangue. Então, se o homem matasse alguém, ele seria morto. Essas foram as orientações que Deus havia dado, talvez por conta do instinto lá de Caim, quando matou Abel. Deus orienta o homem nesse sentido, né? Agora, a aliança que Deus fez, é interessante que é uma aliança que Deus faz com Noé, com seus filhos, a descendência e com os animais. E nessa aliança, ele vai falar o seguinte para Noé: a partir de agora, não vou destruir mais a terra com o dilúvio. E o dilúvio não vai acontecer. Como garantia dessa aliança, como garantia e como sinal da aliança, eu vou fazer o arco da aliança. Não é arco-íris, tá certo? É arco da aliança. Aliás, Íris é o nome de uma deusa grega que, segundo a mitologia grega, ela era uma mensageira entre os homens e os deuses do céu. Por isso que havia esse arco colorido, que a partir de então da Grécia foi chamado de Íris, graças a, entre aspas, a deusa Íris. Então o correto é Arca da Aliança e não arco-íris. É interessante a gente pensar nisso. A partir daí, Noé planta uma vinha e faz um vinho e se embriaga. Dizem alguns comentaristas que o vinho ele não fermentava, e a partir do dilúvio começou a fermentar, porque as águas que estavam no céu protegiam todas as plantas, talvez aí do ultravioleta, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei especificar, mas a partir de então a uva começa a fermentar, ele bebe, fica nu. O seu filho Cã, ou Cão, né, em algumas traduções Cão, ele vê o pai embriagado, nu, e aí parece que começa a rir, e ele é amaldiçoado. E a partir daí Cã, ele é amaldiçoado, e os seus filhos passam a ser escravos, a descendência de Cã passa a ser escrava da descendência dos outros irmãos. É, e a partir de Cã houve um homem chamado Nimrod. Nimrod foi um caçador que dominou Babel e logo depois se tornou Babilônia, né? E a partir do seu outro filho, Sem, ele vai gerar um homem chamado Eber. Eber, que é o pai dos hebreus. Começou a descendência dos hebreus aqui com Eber. E aí chega Gênesis no capítulo 12, onde há uma bênção, uma palavra para Abraão, porque de Eber veio um homem chamado Terá. E Terá, que era o pai de Abraão.
Então nós estamos saindo já de Noé e entrando em Abraão. E aí Deus fala para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, que eu vou te mostrar um lugar. E assim faz. Quando há uma fome onde Abraão está, a Bíblia diz que Sarai, a esposa de Abraão, era extremamente bonita, era muito bonita. E o rei do Egito fica de olho em Sara, ou Sarai, e aí quer ficar com a Sarai. E aí o Deus amaldiçoa, Deus intervém na vida do rei do Egito, e o rei do Egito fica bravo e tira Abraão e Sarai, Abrão na verdade, Abrão e Sarai, eles saem do Egito com muitas riquezas, inclusive com um grande problema, com uma mulher, uma escrava, chamada Agar. Essa Agar que vai dar problema mais à frente, que eu vou explicar. Então é isso, Deus abençoe e boa leitura.